tarde, meus irmãos. Uma tarde bonita, agradável, e com certeza nós também nos sentiremos mais confortáveis e mais harmonizados quando sairmos daqui. Então, para iniciar as nossas atividades, como sempre fazemos, vamos agora procurar deixar as nossas preocupações cotidianas lá fora, nos concentrar aqui dentro, nesse ambiente tão harmonioso que a equipe de Paulo de Tarso já está nos envolvendo, a cada um nas suas energias salutares, benfazejas. E nessa forma nós vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, confiando sempre na providência divina, que nunca desampara ninguém. Por isso te pedimos, Jesus, nós nos ligamos a Ti nesse momento, através dos Teus mensageiros de paz e luz. Auxilia-nos, Mestre, a superar as nossas limitações espirituais, reconhecendo que pela Tua misericórdia infinita, nós estamos destinados à luz, porque somos herdeiros de Deus. Auxilia-nos, portanto, Senhor, nesse instante em que nos entregamos mais profundamente nessa prece para receber as bênçãos do Teu amor. Envolve o nosso querido irmão Luiz Carlos em ondas de paz e serenidade, para que a mensagem que ele preparou cuidadosamente para nós nos chegue esclarecendo e consolando a nossa vida. Gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado. Fica assim, pois, conosco, Jesus, agora e sempre, e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Nessa tarde de quarta-feira, dia 10 de setembro, 2025. É interessante esse pedacinho do Evangelho que a gente vai dar uma lidinha aqui, que é os inimigos desencarnados. Para quem já tem algum conhecimento da doutrina dos espíritos, fica muito fácil o entendimento. Aquelas pessoas que ainda não têm esse estudo, ficam se perguntando: inimigos desencarnados. Como é que eu consigo ter inimigos que já desencarnaram, que já morreram? E aí nós temos que começar a lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina que fala e que tem um dos princípios básicos, a reencarnação. Então aí nós começamos a entender alguma coisa, tá? Então a primeira vez que nós viemos aqui na face da Terra, que já faz algum tempo, alguns milhares de anos talvez, podemos dizer assim, nós encarnamos. Chegamos aqui zerado, uma tábua rasa, como fala essa educação. Não tínhamos mal, não tínhamos bem, simples e ignorante. A partir dali começamos uma caminhada evolutiva. E essa caminhada evolutiva, nessa primeira encarnação, nós vivemos aí talvez 20 anos, 40 anos, 50 anos, que isso aconteceu lá há 5, 6 mil anos atrás. E aí nós viemos fazendo idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. E o que aconteceu nessas idas e vindas? Hoje nós estamos aqui na matéria, a gente não lembra. Mas quando nós sair da matéria, a gente vai lembrar. Mas, se nós começarmos a pensar, e a doutrina espírita nos exige que pensamos, o que nós fizemos ontem? Ontem, ou seja, 2, 3, 4, 5 reencarnações lá atrás. Quem nós fomos? Quando a gente lê as obras espíritas, que a nossa menina que deu o recado aqui nos disse, a leitura espírita, é para isso. Aí nós vamos pegar lá 2.000 anos ou 50 anos depois, e tantos outros livros, ou as próprias obras de André Luiz, também, que é a vida no plano espiritual, no mundo espiritual, nós vamos entender que nós já morremos algumas vezes e já reencarnamos algumas vezes. E nesse período todo,
Nós estávamos no mundo primitivo. Então lá nós estávamos cobiçando as coisas das pessoas, né? Então os mais fortes saqueavam os que eram mais fracos. E essa caminhada lá, nós fizemos algumas inimizades. Que nós éramos brutos, nós era da caverna, e lá quem tinha alguma coisa que eu queria, eu ia lá com a minha turbe, né? E tirava deles. Até nós chegar no período da troca. Mas isso aí também já se passou um bom tempo. Vocês estão vendo que é a história, mas a história nossa é a história de nossas vidas passadas. Lá na Guerra dos 100 Anos, nós estávamos por lá. Na noite de São Bartolomeu, provavelmente, lá no Coliseu, quando pegaram os cristãos, botaram lá para os leões comer, provavelmente algum de nós podia estar já naquela época. Porque se nós lembrar do Divaldo, o Divaldo teve lá na época de Cristo já, tinha vivido. Tá? Então, será que nós também não era contemporâneo dele naquela época? E será que nós não era um daqueles que era contra os cristãos? E quanto mal a gente fez? É por isso que a gente tem inimigo desencarnados. Senão nós não teríamos. Mas vamos chegar mais para o nosso tempo, agora, na nossa atualidade. Porque o que nos interessa é essa encarnação, essa reencarnação, esse presente nosso. E será que nós temos algum inimigo no plano espiritual? Aqui acontece algumas coisas, né? A pessoa chega, vai ali, faz atendimento fraterno, as pessoas dizem, olha, meu irmão, o senhor está com um processo obsessivo. Tá? Ah, pois é, mas eu estou com uma depressão, o médico diz que é depressão. Pois é, mas aí tem um componente também espiritual. E aí vai saber quem é. Por que essa pessoa está me seguindo? O meu querido irmão Divaldo, que está no plano espiritual já, nas obras dele nós vemos. Ele tinha um obsessor, que era chamado Máscara de Ferro. E ele só deixou Divaldo quando? Quando Divaldo recebeu a mãe dele, né, em bebê, na mansão do caminho. Foi só naquele momento que ele entendeu que o Divaldo era outro homem, era outra pessoa. O espírito dele tinha se modificado. E o único meio de nós nos livrarmos dos inimigos desencarnados, como é? Através da caridade. E nós, às vezes, temos uma resistência enorme em fazer. Então, não tem outro jeito. Nós estamos na casa espírita, já é um primeiro passo. Fazer nossas preces, nossas orações, mas nós temos que trabalhar. E o melhor trabalho que tem é através da caridade. A gente até diz, a caridade, né, apaga, né, exclui milhões de pecados nossos de vidas passadas. Milhões de faltas nossas. Mas a verdadeira caridade. Então, é por isso que nós, na Casa Espírita, trabalhamos sempre falando nessa palavra caridade. E essas pessoas que vêm aqui, ou em outra casa, ou mesmo nas igrejas, ou mesmo nos cultos aí das outras casas espíritas ou não espíritas, né? Todas as pessoas que vão lá e alguém faz uma caridade lá, está sendo beneficiada, porque isso não acontece só com quem é espírita. Quem é católico, quem é protestante, quem é adventista, todos têm. É por isso que as clínicas psiquiátricas estão lotadas às vezes, porque as pessoas não aceitam. Então, eu digo para vocês assim, tá? Uma obra que vocês podem ler, e tem aqui direto aqui na nossa casa, tá? É uma obra do irmão X, tá? Que se chama Pontos e Contos, tá? E ali tem Obsessão e Dívida, é o nome do título ali, tá? Quem quiser pode falar com a Maria Inês e pedir essa obra emprestada e dar uma lida lá no capítulo 14 e vai entender um pouquinho o quanto a gente se endivida nas coisas passadas. E hoje nós já estamos aqui e aí nós pensamos assim, mas como é que eu vou não ter inimigos desencarnados?
Porque nós podemos estar fazendo hoje, levando alguns irmãos, nós temos algumas desavenças, e não nos perdoamos, não entramos em contato com ele. Porque eu não gosto, porque é o meu chefe, é porque eu não sei o quê, me fez muito mal, é porque é um cunhado que me pediu dinheiro e nunca me pagou, porque me botou no SPC, enfim, nós temos mil motivos. Mas o que diz o nosso Evangelho? O sacrifício mais agradável a Deus. Então, quando dizes, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depositares a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser ele, perdoando, precisa o homem ainda perdoar e reparar os agravos que tenha feito a algum dos seus irmãos. Então, quer dizer, nós chegamos, falamos tudo isso, e a gente vai dizer assim, o que nós temos que fazer hoje? Perdoar. É difícil? É muito difícil. Mas se nós não quisermos aumentar o rol de inimigos desencarnados, que é aí que vem a questão, nós não podemos, nessa encarnação, na melhor encarnação que nós estamos tendo, nós levarmos para além túmulo qualquer inimigo. Para nós que somos espíritas, não podemos mais, tá? E nós já sabemos que não tem nada de injustiça, não. Tá? Nós já sabemos assim, alguma coisa nós fizemos e estamos agora reparando. Então, Deus não é injusto, Deus não castiga. Então, se nós estamos passando algum perrengue na presente existência, e se for de ordem obsessiva, certamente é de vidas passadas. Porque nós hoje, penso, não estamos mais fazendo faltas tão graves assim para termos inimigos. Ou se temos, é o tempo de correndo ainda, enquanto dá tempo, de ir lá e dizer, vem aqui, me perdoa, vamos fazer as pazes, vamos continuar amigos, vamos caminhar junto. Porque é isso que Jesus quer de nós. A gente caminha junto. Não quero que ele só melhore. Eu quero melhorar junto com ele. Então, essa é a nossa busca. Então, os inimigos desencarnados estão aí. Porque não existe, nós quando viemos para cá a primeira vez, nós não tínhamos inimigo nenhum. Nenhum. Nós era simples. Como é que nós temos agora inimigo? Então, é porque nós realmente pisamos na bola. Tá? E é muito fácil a gente fazer inimigo. Exemplo tipo, como está aqui no Evangelho, aquele namoro. A mocinha está lá, o rapazinho está lá no canto dele, aparece alguém que quer namorar. E por nada, por egoísmo, porque nós somos ainda muito imperfeitos, nós abandonamos aquela pessoa. E ali já se forma, às vezes, uma grande inimizade. Às vezes nós ficamos com ódio, às vezes queremos nos vingar e nos vingamos. Aí a pessoa ficou sabendo que foi a gente que se vingou. E aí já ficou uma inimizade ali, aquela pessoa desencarna. Lá no plano espiritual, ela pode nos atingir muito mais facilmente. E aqueles espíritos não esclarecidos, que são trabalhados por outras crenças espiritualistas, que também vêm e chegam a nós. Porque nós estamos no mesmo nível deles. Esse é o grande problema. Tá? Agora, se nós estamos num nível bem acima, não vai nos atingir nada. Mas se nós estamos lá devendo, estamos no mesmo nível, pensando da mesma forma, é assim. Então, por isso que eu citei esse pontos e conto aqui do irmão X, do Sinfrônio, tá? Porque aqui ele mostra claramente o que eu estou falando agora. Cristalinamente assim. Tá? Eu não vou ler para vocês, porque não é o nosso tema exatamente esse, mas isso aqui daria uma grande, para nós, assim, esclarecimento. Então ele diz assim, cada um que vive mais, me convenço que
O desperdício da vida está no amor que não damos. Veja bem, nós temos que amar. Nós temos uma dificuldade grande, são dois ensinamentos, perdoar e amar. Quem não perdoa dificilmente ama. Essa é a grande dificuldade. Então a gente fica às vezes se batendo, mas como vou perdoar uma pessoa? Às vezes nós dissemos aqui, alguns palestrantes vêm e dizem, mas eu posso até perdoar, mas eu não esqueço. Aí eu digo, olha, é difícil. Se a gente realmente está magoado e só diz da boca para fora que perdoou, não perdoa. Tá? Teve um outro palestrante que esteve aqui, eu me lembro um dia, ele disse, não, perdoar é o véu do esquecimento. Ou seja, esquece. Mas como é que isso acontece? É quando nós temos uma mágoa maior. Entendeu? Pegou o meu carro, nem me pediu emprestado, saiu, bateu o meu carro. Amassou o meu carro, tive um prejuízo. Fiquei com ódio daquela pessoa. Aquilo me deixou mal, porque eu era muito apegado àquele carro. Aí o carro estava batido. E aí eu fico, não quero nem mais ver. Não quero mais ver. É lá o parente trabalhei mesmo, meu compadre, meu amigo, mas não quero mais ver. Isso que ele fez não tem perdão. A gente diz isso. Então a gente já não está perdoando. A gente está com dificuldade de perdoar. Porque nós estamos agarrados aos bens materiais. E para nós perdoar, nós temos que estar desapegados desses bens materiais. É o carro, coisa material. Mora. E assim sucessivamente. Se nós estivermos realmente estudando na casa espírita, nós vamos aprender. Outras coisas também que eu coloco aqui, a necessidade de nós estudarmos. Porque tudo que a gente fala aqui nos nossos comentários das palestras, as dúvidas são tiradas no grupo de estudo. Tá? Porque nós, na nossa casa, nós não paramos depois, no final, para dar algumas explicações, como outras casas fazem até. Então, nós é o grupo de estudo. Eu fui lá na palestra, o irmão falou tal coisa. Como é que é bem? Eu não entendi bem isso. E lá vai ter alguém que vai poder, né, dar uma dica, vai indicar algum livro, vai indicar algum trabalho que possa ser feito, né, dentro da casa, para que a pessoa vá se esclarecendo. Em várias épocas da humanidade, criança ou adolescente foram atacados por inimigos desencarnados, espíritos perversos, chamados demônios, de forma implacável, desafiando até mesmo Jesus. De onde vem essa inimizade, se pensarmos em uma única existência? Então, aí vem a questão da reencarnação. Se nós pensar do berço ao túmulo, eu não tenho que ter inimigo desencarnado. Agora, se eu pensar, bom, eu vivi ontem e vou viver amanhã. Tá? Viver na matéria, né? Porque vivo nós estamos todo o tempo. Como espírito, nós somos vivos todo o tempo. Nós só vamos deixar essa matéria aqui e vamos voltar para o plano espiritual. Lá vamos fazer alguns estudos, alguns progressos, enfim, e vamos preparar uma nova reencarnação. Certamente assim. Todos nós voltaremos a reencarnar. Porque nenhum de nós está tão evoluído, não sei minha querida amiga, né? Mas nenhum de nós está tão evoluído que possa dizer, não, essa é a minha última encarnação. Não, né? Então, aí, vamos ter que voltar mais algumas vezes. Tá? E nós sabemos que nós estamos fazendo uma transição planetária, desde os anos 1700, e vai mais algum tempo ainda, essa transição planetária onde a Terra deixará de ser um mundo de prova e expiação e passará para o mundo em regeneração. E nesta nova oportunidade que vai termos, muitos de nós, lamentavelmente, não vamos seguir com a Terra, porque nós ainda estamos muito propícios a ficar no mundo de prova e expiação. Por não saber amar, por não saber perdoar, por não fazer a caridade. Então, muitos de nós ainda vão ficar aqui no mundo de prova e expiação. Tá? E alguns que já se prepararam melhor, já conseguiram avançar mais, já conseguiram o entendimento e a prática desse bem, porque é interessante que nós aqui falamos, mas nós temos que pôr em prática isso.
Não adianta nós só dizer assim, eu sou espírita, vou lá, tomo passe, água purificada, já estou pronto para ir para o mundo em regeneração. Não é assim. É bem mais complicado. E nós temos exemplos. Todos nós, hoje que estamos encarnados, temos exemplos magníficos aqui no Brasil. Foi a irmã Dulce, foi o Divaldo, foi o Chico Xavier, e tantos outros que estão aí passando, que estão se dedicando exclusivamente ao bem do próximo, fazendo a caridade, buscando realmente dar passos largos à sua ascendência a mundos melhores. A maioria dessas inimizades vem da confiança traída, do colapso de amores que por vezes vão além da morte material. As vítimas do nosso egoísmo e orgulho transportam para o futuro as lembranças de nossos passados tenebrosos, de nós não sabemos resolver. Surge assim casos de obsessão, por parte de espíritos que anseiam por infligir dor, para que possamos assim conhecer a sua própria dor. Aí vem aquela questão. Às vezes nós fizemos uma coisinha pequenininha, uma fofoquinha só. Para nós foi pequenininho. Mas aquilo causou naquele casal, ou naquela menina, ou naquele moço, uma dor tremenda. Ele começou a desconfiar de tudo. Ele acabou não confiando mais, ele acabou abandonando as pessoas. Então, aquilo que para nós parecia uma coisa quase como uma brincadeira, pode gerar uma inimizade que vai além do túmulo. Porque quando partimos daqui, não esquecemos, viu? A memória não apaga. Estamos lá no outro lado e nós estamos lembrando de tudo. E de lá eu olho assim, Maria Inês agora já arrumou outro, me esqueceu. Deixa, não vai sobrar para ela. Quando nós vimos aquele filme Nosso Lar, vocês devem ter visto claramente essa passagem. Quando André Luiz pede para ir no lar, chega no lar, a esposa estava casada com outro. E ele quase que entra porque ele já estava bastante evoluído para poder ter autorização para vir, e chegou ali, ele meio que se perdeu, quando viu que a esposa estava casada com o outro, que na sala já não estava mais o retrato dele. E aí a gente falou lá no início, o desapego. A Maria Inês é minha amiga. Não é minha amiga, ela está minha amiga. Porque quando eu digo que é meu, isso é um egoísmo. Isso é um sentimento de posse. O Deus com a Carmen que estão ali, a Carmen é minha mulher. Não é mulher dele. Ela está. Porque dele não é nada. A hora que ele for embora, ela tem a vida livre, faz o que ela quiser. Mas quando nós temos uma posse, aí nós já ficamos lá querendo nos vingar, porque nós somos muito atrasados, né? Somos muito atrasados, já queremos fazer alguma coisinha. E aí nós podemos. Porque é sutil a aproximação desses espíritos. E nós achamos que estamos muito evoluídos, mas a gente não está tão evoluído assim. Então, por isso que quando a gente fala aqui em inimigos desencarnados, é algo terrível, porque às vezes a gente não tem como atendê-lo, não tem como afastá-lo, tá? Porque o nosso pensamento é muito próximo deles. O desastre grande quase sempre é a soma dos descuidos pequenos. Devemos policiar os modos e frases que exteriorizamos, sem ferir ou condenar ninguém. Está lá no livro do Chico Xavier, está escrito isso. Inimigos do mundo invisível manifestam suas malevolências pela obsessão e subjugação, tá? Com que tanta gente se vê a braços, e que representa um gênero de provações, as quais, como as outras, decorrem para o adiantamento do seu ser. Então, nós estamos vendo isso, e é o que eu falei, obsessão, e subjugação, são palavras que vocês talvez não conheçam, mas vocês podem tirar as dúvidas.
sempre no grupo de estudo. Como é que se dá isso? Como é que eu sei que eu estou sendo obsediado? Como é que eu sei que eu estou sendo subjugado? O que acontece se acontecer isso comigo? Como é que eu faço para me livrar disso? Aí tem que, por isso que eu digo, aí tem que estudar, tá? Tem que buscar, e às vezes só no estudo da obra a gente não tem esclarecimento, porque a gente não tem o conhecimento. Então aí vem, eu gostaria de fazer um atendimento fraterno, aí vai lá, pensar, diz, eu estou me sentindo assim, parece que a coisa não anda, parece que tem uma coisa que me puxa para trás, eu não sei, cada um vai dizer o jeito que está sentindo. Quando eu penso em vir na casa espírita, aí dá vontade de não ir, dá dor de cabeça, dá não sei o quê, tá? Às vezes eu digo que hoje eu vou, aí chega na hora, quando eu vi, perdi a hora, passou o tempo, me atrasei. Então a gente tem que ver, porque é o meio sutil que eles usam para nos afastar. Tá? Eles usam esse meio. Tu quer vir, está tudo pronto. Chegou a vizinha. Eu vim aqui. Não vou hoje. Mas na outra vez eu vou. Eu estou lá embaixo, a pessoa diz, quando é que tem aí o atendimento? Eu digo, tem tal dia, tal dia. Mas só não quer ficar já hoje? Não, hoje eu vou em casa, sei o quê, mas outra vez eu venho. É que a pessoa está querendo ver, mas está lá os espíritos não deixando que ela venha, os obsessores. Tá? A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos, criados por nós mesmos, quando manifestamos cólera, ódio, desvario de sexo, as viciações de várias matizes, produzindo criações inferiores, formas sombrias, que afetam profundamente a vida íntima. Missionários da Luz. Então nós vamos ver lá que realmente é isso. Até nós arrumamos inimigos quando nós convidamos alguém para beber conosco, para fumar com um fuminho conosco. Vamos dividir um baseado aqui. Nós estamos arrumando inimigos. Parece que a gente é amigo. Mas quando ele desencarna, que ele percebe que foi levado para o abismo por nós, ele vai dizer que ele não era meu amigo, não, me levou para o buraco. Eu vou me vingar dele, porque não é esclarecido. Então, tudo isso faz com que a gente pare para pensar, pare para estudar. Não é fácil nós nos libertar dos vícios que nós temos na presente existência. Estar aqui é força, muita força de vontade. Tá? E como toca em algumas coisas que nós gostamos, então às vezes a gente vem, começa aqui o estudo na casa espírita, e depois chega um tempo a gente... Télcio, é aquela fulana, não sei, os caras desapareceu. Marinês, olha, não sei, sabe? Veio até um pouco tempo, mas depois não veio mais. Então é assim, as pessoas vêm, mas claro que tem um compromisso, que a seara é grande, os trabalhadores são pouco, né? A gente convida, quem sabe, tu ingressa num grupo de estudo. Aí a pessoa, pois é, eu até queria, mas eu acho que não vai dar. E outros fazem assim. É que agora eu vou fazer um curso de inglês de noite, é bem nesse dia, nesse horário. E eu vou dizer para vocês, eu sou crítico, eu digo. Aos 68 anos, para fazer curso de inglês? Nesse horário? E poupe, né? Deixa para outra encarnação em inglês. Agora aqui tu está aproveitando. Entendeu? Mas, se lembrarmos da lei natural, só somos infelizes quando dela nos afastamos. E se sofrermos as obsessões que, em algum momento da caminhada, saímos do caminho do bem. Observação importantíssima. As pessoas que têm vida de oração podem anular inúmeros males. O irmão X revela no livro Contos e Contos, foi o que eu falei para vocês, né? O caso de um espírito doutrinador, Sofrênio, que tem uma filha gravemente doente, pelo ataque implacável de um obsessor, que diz ele, você, Sofrênio, foi o meu perverso inimigo. Alma de ódios, ligam ao seu lar, muito antes que as paredes de sua casa se levantassem. Então, às vezes, esse ódio, essa coisa assim, porque o que nos imanta aos nossos inimigos é o ódio.
Porque o amor liberta. Então, por isso que a gente fala muito no amor aqui. O amor liberta, o ódio tem. Então, cuidado. Ciúme, inveja, ódio, vingança, isso tudo vai te mandar ao inimigo. E vai ter consequência. Vocês vão ter que ajustar contas em algum momento. E amar liberta. Gente, parece que a musiquinha tocou, já está lá meu irmão me olhando. Eu vou dizer para vocês assim, nós podíamos conversar muito mais sobre esse teminha, tá? Amor, amar os inimigos, né? Não, o capítulo é esse. O inimigo desencarnado, que é dentro desse capítulo aí. Eu só peço a Deus e a Jesus que nos ilumine, que a gente possa ter aproveitado esse tempo que é grande, mas se torna curto quando o assunto é interessante. Mas fica o convite da Casa Paulo de Tarso, para que todas as pessoas que queiram aprender um pouco mais e se prepararem para a vida futura, o ensino doutrinário. Nós temos grupos de estudo presencial, tá? E temos grupos de estudo online, que a pessoa não precisa nem sair de casa. Basta chegar na recepção e dizer, eu queria entrar, ver qual é os grupos de estudo que tem e gostaria de entrar. Não pensa assim, mas vai chegar em dezembro, vai terminar, depois só ano que vem. Mas é importantíssimo esses 3 meses ainda que falta para terminar, que a gente já ingresse. Porque assim nós estamos nos preparando. E quem sabe, a gente não sabe quando é que a gente vai embora. Então, vamos começar agora e quem sabe fazer um fim diferente, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Muito obrigado.